Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Lacqua. Eu que ensino pessoas assim como você a desenhar de maneira mais fácil e mais divertida. E na aula de hoje eu vou trazer marcadores para vocês. Sim, marcadores à base de álcool. Eu trouxe aqui 6 marcas de marcadores à base de álcool para a gente fazer um review, para a gente fazer um comparativo entre essas marcas e você escolher qual marca que você atende melhor à sua necessidade e a questão também do custo-benefício, porque cada marca dessa está numa faixa de preço e isso pode ser um fator determinante na escolha do material. Mas hoje a gente vai ver um comparativo entre essas marcas para você conhecê-las e poder tomar a decisão para poder fazer as suas ilustrações com marcador para elas ficarem bem legais e profissionais, tá bom? Vamos lá para a aula. Então eu tenho aqui 6 canetas marcador. Vamos apresentar então aqui a nossa caneta mais em conta, acho que aqui do pacote, que é essa Magic Color. É uma canetinha pequenininha, tá? Com a ponta chanfrada. Então vamos começar a fazer já os testes. Ela tem a ponta chanfrada, então ela tem essa característica, né, de traço que faz um canto mais reto, né? Mais cortado, é a ponta chanfrada. Aí aqui nós temos, você pode usar ela com traços mais finos também, certo? Você usar a pontinha dela e vamos ver como é que é a cobertura dela. Todo marcador, quando você passa no papel, ele faz uma primeira camada. Na segunda camada, ele vai adicionar, deixando mais intensa a cor, né? E aí uma terceira camada, dá para ver então aqui que ela tem 3 passagens, né, que a gente consegue colocar no marcador. Então, vamos ver como é que é. Aqui a gente está fazendo uma experiência de integração, né, no zigue-zague, na técnica de zigue-zague. Tá? Ela tem uma cobertura boa, tem uma homogeneidade boa. Tá? Se a gente fosse fazer preenchimento de áreas maiores com a técnica de circulares, né, de preenchimento circular, você vê que ela tem um preenchimento bem legal, funciona direitinho. Tá? Então esse aqui é um bom marcador. Vamos colocar aqui Magic Color. Ok? Esse é o nosso primeiro marcador. Vamos ver o nosso segundo marcador aqui da lista. Que também é um marcador mais acessível, a da Artus, a da Picton. Então ele tem 2 pontas, tá? Então esse é o marcador mais completo. Ele tem a ponta chanfrada, como a gente viu aqui, em traços mais retos, mais geométricos, né? E você pode fazer traços com a ponta fininha, conseguir traços mais fininhos, tá? Para poder fazer os preenchimentos ou algum line art, alguma coisa que você queira. Vamos ver a questão da cobertura. Eu tenho aqui a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. Também funciona uma sobreposição legal para você aumentar ou fazer pequenos degradês, né, em stepper, né, para você poder dar luz e sombra ao seu desenho. Esse aqui já é um cinza mais quente, né, o do marcador aqui, o Magic Color era um cinza frio. Vamos ver a questão da pintura do preenchimento zigue-zague. E ela preenche bem, ela faz um efeito legal e preenchimento com técnica circular, ela também faz aí o seu papel, faz um preenchimento bastante homogêneo, tá? E aí ela tem também a ponta redonda, a ponta de pincel. Você pode estar trabalhando, apertando ela e fazendo variações, né? Essa ponta é muito legal para fazer ilustrações, tá? E você pode trabalhar com ela também uma pontinha bem fininha. Tá? Pode fazer com uma pinceladinha fininha, com uma pinceladinha fraca e depois grossa. Então, essa é uma ferramenta muito boa, a técnica com pincel para fazer ilustração, ela é muito boa
para você fazer efeitos e detalhes na ilustração. Tá? Preenchimento legal. Então, essa daqui é da Art Tools. Aí, segunda caneta aqui do nosso review. Agora eu quero pegar uma terceira caneta. Eu não tenho ideia se ela ainda fabrica essa caneta Prismacolor. Isso aqui é uma caneta que eu tenho há muito tempo, tá? Da Prismacolor. Ela tem a ponta chanfrada, tá? Então ela tem duas pontas. Tem a ponta chanfrada e tem uma outra ponta rígida aqui de feltro também. Então, já é um cinza bem mais escuro. Acho que essa falhada que ela está dando é porque ela está no fim da vida dela. Então, infelizmente, o review aqui eu vou ficar devendo para vocês. Mas é uma caneta muito boa, tá? Bem intensa, bem boa, tem uma boa pigmentação, né? E aí tem a ponta fininha dela, né? Com traços fininhos que você pode estar fazendo. E o preenchimento dela, talvez ela tenha sido mal conservada também, né? Porque a caneta marcador, ela sempre deve ficar deitada. E essa caneta aqui está há muito tempo ela em pé no copinho. E isso pode prejudicar a caneta. Mas acho que ela está no final da vida aqui. Mas está aí. Ela tem um preenchimento bacana, homogêneo. Tá? Tem as duas pontas, aí no caso a chanfrada, e essa pincelzinho rígido. Tá? Essa pincelzinho fino, rígido. Muito boa, bastante usada para design de produto, né? Então a gente tem aqui a Prisma Color. Ok? Essa é a nossa terceira caneta. E aí, a gente pula aqui para uma outra caneta semelhante a essa da Prismacolor, que é a Pro Marker, da Winsor & Newton. Excelente marca, uma marca inglesa, tá? E tem esses marcadores com bastante qualidade. Então a gente também tem a ponta chanfrada, vai fazer os traços largos, vai fazer com a pontinha os traços mais finos. Tá? Então, legal, tem uma cor boa também, cinza quente aqui no caso. Aí você tem, vamos ver o preenchimento dela. Técnica circular. Legal, preenchimento homogêneo, muito bom. Essa técnica de zigue-zague que eu estou mostrando para vocês aqui é uma técnica que eu uso muito quando eu vou fazer as minhas ilustrações e eu tenho algum lugar para preencher e daí eu faço o ponto de origem, né? Eu coloco lá no ponto de origem e puxo a tinta, fazendo um leve degradê. E depois eu puxo do outro ponto para o meio. E assim eu vou criando um degradê no meio, tá? Por quê? Porque quando você coloca a caneta no papel, ela forma uma borra, ela forma esse acúmulo de tinta na hora que você encosta ela no papel. Isso é uma característica do marcador, tá? A não ser que você venha já com um traço direto, assim, sem pressionar a caneta. Mas normalmente quando você encosta a caneta, ela faz uma borrinha, tá? Ela faz essa manchinha. E com essa técnica de zigue-zague, você consegue trabalhar um degradê central, tá? Para poder fazer volumes na sua ilustração. Aí ela tem também essa pontinha de feltro aqui, pincel rígido, né? Você pode estar fazendo traços finos, usando ela mais deitada também, né? Então, já uma boa caneta também. Essa aqui, um custo-benefício dela, um valor um pouco maior, ser uma marca importada, né? Prismacolor também. E aqui não, acho que acredito que são duas canetas de fabricação nacional. Então, essa aqui é a Pro Marker.
Seguindo aqui, então, eu tenho essa Leplume. Tá? Uma marca bem boa, só que ela vem só com a ponta de pincel, tá? Ela não vem com a ponta dupla aqui, com chanfrado, que é uma boa ponta para você fazer determinados efeitos na ilustração, né? Para você fazer determinados tipos de preenchimento ou coisas mais geométricas, tá? Então aqui vamos usar a ponta pincel aqui da Leplume. Você tem pinceladas mais largas, né? Você vê que o acabamento da pincelada é redondo. Você pode fazer tracinhos mais fininhos e leves, né? E variáveis também. Tá? Então, essa é uma boa caneta, ela tem um bom pincel, bastante flexível, faz o preenchimento homogêneo, a técnica circular. Tá? Essa daqui também é importada, essa é do Japão. Tem um custo um pouquinho maior. Não é uma caneta tão barata assim em relação às nacionais, né? Técnica de zigue-zague funciona bem. Você vê que criou aqui um efeito, né? De claro no meio. Isso aqui pode ser usado em pelo, cabelo, alguns efeitos específicos ou mesmo para dar um volume numa área de uma ilustração sua. Então, essa daqui foi a Le Plume. Essa aqui é japonesa. Tá? Caneta aqui. E, finalmente, a gente chega, então, à Copic, né? Que é uma das canetas, acho que mais famosas de marcadores, né? Também é uma caneta japonesa. Ela vem com duas pontas, tá? Uma numeração na tampa aqui. Normalmente os marcadores vêm com uma numeração na ponta, né? Dizendo qual que é a cor e tudo mais. No ProMarker, ele vem no corpo escrito, né? Warm Gray 5. Né? E daí você vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aqui é o Warm Gray 5. No corpo da Leplume, a gente vai ter um código na tampa também. Esse aqui é um neutro 883. Tá? Vamos ver a Magic Color. No corpo, escrito a cor, cinza frio. E na Prismacolor, ela tem também no corpo escrito a cor, né? No caso dessa aqui é um black, um preto. Copic. Tem ponta chanfrada. Tem ponta chanfrada. Consegue fazer sobreposições para você ter as variações de valor tonal. Né? Você usa aqui a ponta fininha, ela é bem precisa. Gosto muito dessa caneta porque ela tem uma precisão muito legal. Preenchimento homogêneo. Tá? Preenchimento zigue-zague também fica bem legal o efeito, né? A mescla, a fusão entre os tons fica bem legal. E ela tem uma ponta de pincel, né? Bem flexível. Você consegue fazer umas pinceladas assim com degradê, bem bacana, tracinhos mais fininhos, tá? Preenchimento também com a ponta de pincel bem homogêneo, tá? Então essa é uma caneta bem versátil. Agora, qual que é a vantagem maior também que eu vejo nessa caneta? Ela é uma das mais caras, né? Acho que ela é a mais cara do mercado, né? Mas ela tem uma vantagem, ela é recarregável. Então, você compra a caneta e depois você compra um refil. Com o refil da caneta, você consegue recarregar esse modelo da Copic Sketch. Né? Tem outros modelos da Copic, né? A Cial, Design, acho que é. Eu não lembro agora quais são todos os modelos. Mas você, com a Copic Sketch, o refil, você recarrega umas 4 vezes.
Na Copic Cial você recarrega até 7 ou 8 vezes, tá? A diferença, por exemplo, da Copic Sketch para Cial é que a paleta de cores é menor. Então a Copic Sketch, se eu não me engano, tem uma paleta aí de 358 cores, tá? E a Copic Cial tem uma paleta de 190 e pouquinhas cores, se eu não me engano, tá? Então, para quem está começando, de repente, quer comprar uma Copic um pouco mais em conta, pode comprar a Copic Cial. Ela tem uma paleta de cores um pouquinho mais limitada, mas 190 cores é coisa pra caramba, né? Então, tá aí. Vamos escrever aqui, então, essa é a Copic Sketch. Muito bem, gente. Vocês viram aqui, então, algumas marcas, né? Não são todas as marcas, eu acredito que existem mais marcas, marcadores, mas aqui você pode ver as principais marcas de marcadores, algumas características dessas marcas, como preenchimento, todas elas são muito boas, são canetas muito boas e funcionam, que vão dar resultado no seu trabalho, tá? Conforme a sua técnica. A questão mais aí do custo-benefício, que as nacionais realmente são mais baratas, né? E as importadas são mais caras. Tem uma questãozinha aí de que as importadas têm uma pigmentação um pouco melhor, tá? E tem uma mesclagem ali um pouco melhor na hora de você fazer os degradês, ok? No caso da Leplume, já é uma excelente caneta. A única questão, a Winsor & Newton e a Prismacolor, a única coisa que eu sinto falta na caneta é que ela tem o chanfrado, mas ela não tem o pincel. O pincel dela é um pincel fininho e rígido, tá? Isso no caso da Prismacolor e da Pro Marker, tá? Aí, o que eu sinto falta na Leplume é a ponta chanfrada, né? Então ela é uma caneta mais simples, tem só a ponta pincel, mas para quem está trabalhando com ilustração orgânica, com ilustração de personagens, que é uma coisa mais solta, essa caneta aqui tá bem legal. E o sonho aí, acho que de todo mundo que ilustra, né, que conhece um pouco do mundo da ilustração, que é a Copic, né? Então, como eu falei, de repente, se você consegue economizar e construir uma paleta mais em conta, mais limitada, aí com 12 canetas, você já consegue montar uma paleta básica e que abrange praticamente todas as nuances e as variações que você precisa, tá? Eu não recomendo você comprar aqueles packs fechados, né? Que vem lá 36 cores, 72 cores, né? Porque eles vêm com uma paleta que foi escolhida pelo fabricante. E é melhor que você direcione a escolha das cores, isso não só a Copic, mas todos os outros marcadores, é melhor que você compre as canetas avulsas com a cor que você precisa para o seu trabalho, tá? Porque isso é uma maneira econômica também de investir no seu material e é uma maneira mais inteligente de você ir usando as cores que você realmente precisa, né? De repente, num pack de cores fechadas, você vai ter muitas cores ali que não vão ser usadas, ou vão ser usadas muito poucos e talvez com o tempo elas até estraguem, a caneta resseque, alguma coisa assim, ok? Gente, obrigado aí pela participação. Não esqueça de deixar aí os seus comentários, deixar uma curtida aí nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. Espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Valeu!